Começamos a Semana do Dinheiro 2023. É um movimento global para a gente tratar sobre educação financeira, sobre crédito, falar mais de ganhar dinheiro e gastar com qualidade. Momento importante para a gente discutir isso. No mundo, diversos países participam também nesta semana deste mesmo tema, com a ideia de melhorar nossa relação financeira. Comigo, o Fernando D'Angelo, que é mestre em inteligência artificial, fala de inovação, é colunista do canal Tech e está aqui conosco na Federação para compartilhar um pouco da experiência dele e eu poder provocá-lo também. Obrigado, Fernando. Obrigado, Alexandre, pelo convite e espero conseguir ajudar vocês a levarem essa informação importante sobre como usar o crédito em inovação, sobre o bom uso desse dinheiro, mas mais do que isso, de repente ajudar a entender o que é inovação, como a inovação pode trazer benefícios para as empresas, quais são as diversas formas de inovar. Espero que seja um papo... Você sabe que eu vou provocar você. Por que é que não se fazem mais unicórnio como há 6 meses atrás? Explica para mim que o cara ia com PowerPoint e conseguia ganhar milhões mostrando uma ideia. Por que é que isso não está acontecendo mais, Fernando? Tá. Na verdade, bom, primeiro, no Brasil, poucas empresas são unicórnio. A gente fala em unicórnio, aquelas empresas que conseguiram chegar numa valorização de mercado de mais de $1 bilhão. No Brasil, poucas empresas chegaram a esse valor. Tem iFood, tem Nubank, tem algumas para a gente trabalhar. Mas a grande verdade é que nós não conseguimos acompanhar o movimento que acontece lá nos Estados Unidos. No meu ponto de vista, é uma questão de cenário não só econômico, mas cenário do mercado, cenário empresarial. Não vou entrar em uma parte muito complicada nisso, mas a grande questão é, no Brasil, a forma como nós inovamos, ela é diferente da forma como se inova nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles trazem muito investimento em startups. Essas startups, elas têm alto risco, elas têm um investimento muito alto em cima de capital, digamos assim, dos investidores, etc. E no Brasil nós temos no meu ponto de vista, uma visão diferente. No Brasil a gente quer menos risco. Então, investir em startups nesse mesmo modelo é difícil. A gente vê várias startups, essas inclusive que são aí unicórnios, dando prejuízo atrás do outro. Aí vem, também eu tenho que te perguntar isso, ou seja, tem uma vocação de eu achar que por eu ter uma boa ideia e o meu produto ser, em tese, disruptivo, eu tenho que descuidar das finanças? Como é que é a relação real entre aquele jovem que está montando uma startup, aquele pequeno empreendedor que acha que tem um negócio de inovação e o caminho para ele buscar dinheiro? Ok. Tá? Eu acho que o mais importante é a gente entender a diferença entre startup e pequenas e médias microempresas. A startup, ela tem no seu objetivo ter um produto disruptivo que vai ganhar mercado e no final desse ciclo ele vai ser vendido. Então, quando você está trabalhando no conceito de startup efetivamente, o dinheiro todo que você tem no primeiro ciclo, ele tem que ser reinvestido para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Então, o modelo de startup ele é deficitário por essência até o momento da venda. Por quê? Porque o que você tem? Você tem ciclos de investimento, um em cima do outro, que vão fazer você crescer. Então, vamos pegar um caso do Nubank, por exemplo. Posso citar casos aqui? Pode, deve. Vamos pegar o caso do Nubank, até quem nos assiste precisa ter essa ideia muito claro do que a gente está falando. De uma forma simplista, tá? O Nubank, até pouco tempo atrás, ele era deficitário. Porque ele não dava lucro? Não, porque ele gastava todo o lucro que ele tinha para crescer. Então, imagina que eu tenho hoje 1 milhão de clientes e na minha previsão de marketing eu preciso gastar uma fortuna para conseguir chegar em 10 milhões de clientes. Isso significa que o que eu ganho com esse 1 milhão de clientes, eu vou ter que investir em servidores para poder aguentar 10 milhões de clientes daqui 1 ano, 2 anos, por exemplo. Mais do que isso, eu vou ter que gastar uma fortuna em marketing. Então, esses ciclos de aceleração, eles acontecem com o dinheiro do investidor, já sabendo que ele vai ser deficitário até o momento em que se resolve
estabilizar aquele negócio. O Nubank começou a dar lucro trimestre passado, se eu não me engano, né? Por quê? Porque vamos estabilizar, vamos começar agora a não buscar mais novos clientes, então eu não vou mais, digamos assim, alavancar a minha estrutura, alavancar os meus custos, e aí eu consigo fazer com que isso dê lucro. Por que que isso é diferente do modelo Brasil na maioria das empresas? Porque a pequena empresa, a média empresa, a microempresa e as indústrias, eu gosto de chamar de o mercado convencional, ele não busca ser vendido lá na frente. Então ele não está buscando um aumento de precificação de mercado, de valor de mercado. Ele quer fazer a solução e ficar em casa. Ele quer fazer a solução e ficar em casa. Tá. Interiorizar aquilo lá, que até para ele pode ser uma reserva de mercado. Posso entender isso? Você pode entender que é uma reserva de mercado, então ele pode, se eu entendi a sua pergunta, ele pode entender que investir em um produto novo, em inovação, vai fazer com que ele ganhe um novo... consiga um market share em algum produto que ele não atendia, ou ele consiga se manter relevante naquilo que ele já faz. Ou ele engaveta essa inovação também para não ter um ambiente concorrencial. Ele concorrer com ele mesmo, por exemplo? Ou com alguém da solução. O que a gente percebe, aí a ideia do degrau é assim, eu tenho hoje diversas aceleradoras que chegam num ponto que você não entrega para o mercado. Então eu vou ter aceleradoras muito atreladas ao sistema financeiro, a bancos, outras delas aceleradas ao poder público, mas você não tem uma cultura de coletividade, de coletivizar aqueles fundos para investir numa startup que vai trazer, por exemplo, um benefício comunitário. E aí eu estou falando de microambientes, iniciando num problema pontual que vai dar escalabilidade. Isso, quando a gente olha, ou a gente vai entender que a ideia não é boa, ou que tem pouca gente financiando. E aí, de novo, eu entro naquela tua ideia. O cara faz para ele mesmo, então ele não vira uma startup, ele vira uma empresa. Como é que eu nasço, como é que minha cabeça nasce para pensar em startup e não em montar uma pequena empresa com cara de inovação? Ok. A startup... Eu gosto de falar do seguinte exemplo. É mais fácil você construir uma casa do zero do que você reformar uma casa. Tá. Então, você normalmente vai ter uma cabeça de startup quando você está pensando em, primeiro, alto risco. Segundo, num primeiro momento, baixa remuneração. Então, você não vai depender daquele negócio para conseguir viver, para conseguir pagar suas contas, esse tipo de coisa. E terceiro aspecto, você está disposto a investir em algo que é novo, que é desconhecido, que é disruptivo. Então você é muito ligado ao sonho, é muito ligado à sensibilidade. Você não tem relatórios, você não tem nada ali muito concreto falando que aquilo vai dar certo. Então tem que ser um pouco, digamos assim, de louquinho, louco para poder fazer isso. Como é que você enxerga o seguinte? Acabei de montar um modelo de startup ou inovação. Aonde é que eu nasço errando? Porque quando a gente fala, eu tenho uma ideia, alguém tem que pagar a conta, eu tenho que falar com alguém sobre pagar a conta. Aonde é que eu faço, já de largada, onde é que quem monta e quem pensa em inovação erra no caixa ou não se dá bem com dinheiro? Ok, eu acho que o ponto a empresa, quem já é empresário, quem está no mercado, ele acha que inovação é montar uma startup. E quando ele acha que vai montar uma startup, ele vai entrar nesse modelo de aceleração, nesse modelo de achar investidor, nesse modelo de querer montar um negócio que vai ser vendido lá na frente. Sendo que muitas vezes o que a gente quer é simplesmente melhorar aquilo que a gente já faz. Trazer novos produtos ao redor do nosso negócio, trazer novos serviços, otimizar processos. Isso também é inovação. Só que inovação não é startup. E a gente faz essa confusão. Deixou claro um pouco essa diferença? E aonde é que eu busco o dinheiro? Okay. Como é que eu lido com o dinheiro? Olha, a gente está falando que o perfil do inovador tem que ter um ponto de sonhador. Sim. Ele tem que ser um visionário. Ele tem que olhar a sociedade como uma necessidade que não existe, o que demanda uma inteligência também bastante grande e acurada de observação. Sim.
como é que fica em pé, aonde ele erra para colocar em pé e aonde é que ele vai conseguir colocar em pé. Aí é o pulo do gato que quem está nos assistindo vai querer ouvir de você. Aonde eu erro e como eu erro menos e vou direto para o ponto certo. Legal. Bom, a startup vai buscar investidor, ponto. E ela vai seguir por todo aquele processo de aceleração, incubação, tração, e por aí vai. Fala um pouquinho para a gente, para quem assiste, o que é essa fase de aceleração. Explica um pouquinho o que é cada uma dessas fases. Tá, ok. Uma startup, ela tem 4 ou 5 fases bem delimitadas. A primeira fase é a fase do tive uma ideia, preciso provar que essa ideia é boa. Então é uma fase ali de projeto piloto, é uma fase onde a gente fala que você vai precisar de um dinheiro de altíssimo risco para provar que a sua ideia é boa. Normalmente esse dinheiro que eles chamam de angel money, ou então é o bootstrap, que é aquela empresa que nasce com recurso próprio. Ou patrocínio. Exato. O angel money é o pai, o tio, etc. Uma vez que essa ideia se mostrou boa, eu preciso mostrar que essa ideia ela é aderente ao mercado e ao modelo como o mercado consome isso. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar dentro daquela ideia como eu vou vender essa ideia, como eu vou cobrar por isso e, principalmente, como eu vou agregar valor para o meu cliente. Então eu tenho 3 desafios aí. Primeiro, o que é que aquela minha ideia, aonde aquela minha ideia é realmente boa? Porque às vezes aquilo que eu penso como argumentos de venda não é o que sensibiliza o meu cliente. O segundo ponto é, feito isso, como eu vou comercializar, como que eu vou vender, né, como que eu vou cobrar sobre esse meu negócio. Feito isso, tem a terceira etapa, que é a etapa de descobrir o que a gente chama de máquina de vendas. Ou seja, eu descobri o que é que sensibiliza o meu cliente, descobri como eu vou ganhar dinheiro com isso. Agora eu preciso descobrir qual é a matemática, a mecânica da venda. Ou seja, para cada R$1.000 que eu invisto em uma determinada estratégia de marketing, eu consigo ter um retorno de 10 mil, por exemplo. Neste ponto, eu tenho que buscar mais dinheiro? É aí que começa a ter elevação de custo? Na verdade, você começa a ter uma elevação de custo muito grande aqui, mas ela é enorme na etapa seguinte. Por quê? Porque nessas 3 primeiras etapas, o investimento ele é misto e equilibrado entre tecnologia, marketing, administrativo, por aí vai. A hora que eu descubro qual é a minha máquina de vendas, vamos supor, a minha máquina de vendas, a minha estratégia de vendas diz que para cada R$1.000 que eu aplico nessa estratégia de marketing, eu tenho um retorno de 10 mil. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou buscar um investidor que fala, olha, se para cada 1.000 eu tenho 10 mil de retorno, eu preciso de 1 milhão para ter 10 milhões de retorno. E é onde você começa a queimar dinheiro, digamos assim, nas estratégias de marketing e nessa alavancagem já numa curva exponencial bem alta. Então é nessa quarta etapa que acontece esse... Nessa hora o dinheiro da aceleradora ou daquele financiamento acabou. Já acabou. E aí eu posso estar com o barco encalhado. Pode, é isso? Pode. E aí você tem que ir atrás dos tais dos venture capital. Tá. Que é o quê? São os grandes fundos de investimentos, os grandes, os private equity, que são os grandes investidores, pessoa física, e que compram a ideia do seu projeto, não pela beleza dela, mas porque eles estão enxergando que eles vão ter X% de retorno na hora da venda. Como é que eu mostro isso? Porque quem está nos vendo fala, nossa, eu tenho uma ideia, vou entrar numa aceleradora. Como é que a gente vê, né? Ele entra numa aceleradora, ele vai para um ambiente de autoaprendizado, ele começa a aprender. Às vezes tem um aporte de capital minúsculo, nós estamos falando de 100 mil, 200 mil, aí ele fala, sou acelerada de tal, fulano, mas ganha 200 mil, que não dá nem para largada. Perfeito. E aí a gente entende o seguinte, ele gasta mal o dinheiro dele ou o processo é muito custoso, ele tem que ter muito acuro naquele gasto. Sim. Como é que eu provo para esse investidor
depois de validar, depois de olhar mercado, etc., que eu valho a pena? Como é que o dinheiro, como é que é a hora que eu trato com... A ideia acabou, o produto está de pé, como é que eu mostro para o Alexandre que aquilo vale dinheiro? É difícil. Ou seja, é difícil, né? Esse processo todo de startups, existe uma conta que varia mais ou menos o seguinte: para cada 100 startups, 10 sobrevivem. Importante, eu estou tentando ser simplista, então tem muito mais por trás disso, mas de uma forma leiga, de uma forma mais leve, mais ou menos o que acontece para cada etapa dessa eu tenho uma etapa de convencimento, seja do meu tio, né, que vai me chamar de louco, que vai falar que eu sou um sonhador, mas que vai botar a grana lá, Tá. né, seja de uma aceleradora ou de uma incubadora, que não necessariamente bota a grana lá, mas que está botando muitas vezes estrutura, está botando apoio todo jurídico, está botando muitas vezes contatos à disposição. Uhum. E depois você tem um terceiro momento, que é justamente entrar o grosso para investir nessa máquina de vendas. Normalmente essas empresas acabam ao longo desse processo de aceleração conseguindo algum, entre aspas, apadrinhamento de um investidor grande, que a gente pode pensar como se fosse um investidor referência. Então, se esse investidor referência compra uma ideia, provavelmente os outros investidores, os outros fundos que estão alinhados com esse investidor vão querer investir também. Então, você tem, para cada uma dessas etapas, tem grandes vales e você tem uma quebra muito grande de startups. Então, a conta mais ou menos para cada 100 startups, 10 conseguem chegar no nível desse. E dessas 10, 10 é muito pouco o número, mas para cada 100 empresas que chegam nessa etapa, talvez uma vire unicórnio, alguma coisa assim. Mas as outras se pagam? Ou eu tenho um ambiente que estimula, na verdade, um bando de devedor no final? Não. Primeira coisa interessante é que as startups normalmente elas não chegam nesse ciclo todo devedoras, porque elas recebem investimento, elas não pegam empréstimo. O segundo ponto elas não necessariamente chegam a ser unicórnios, mas tem um lado legal nisso. Elas normalmente enxergaram um problema de mercado, um problema recorrente de mercado, e essa empresa ela tem valor dentro de alguma cadeia de negócios. Então, seja no setor da indústria, seja no setor de varejo, e muitas vezes essas startups são compradas por essas empresas para resolver um processo, para de repente transformar essa ideia, essa startup em um produto dentro da empresa que comprou ela. Eu vou usar um gancho que me assustou um pouco. Você fala o seguinte, ele tem investimento e não tem empréstimo. Uhum. Mas a gente vê muito, na verdade, empréstimo para inovação. Uhum. Como é que eu tenho que tomar cuidado para entender em que momento ter um empréstimo, uma vez que o meu investidor não chega? Legal. Qual que é o timing, ou o que vai fazer com que eu vá para um parceiro da CDL, que eu use lá o escritório de projeto da CDL para buscar esse empréstimo específico para aquilo lá, e não corra mais atrás do investidor? Qual é esse timing? Como é que eu devo me policiar para não sair um devedor inovador? Na minha opinião, é uma mudança de paradigma. Então, enquanto eu sou startup, eu quero ser vendida. Chega um determinado momento em que ou eu sou comprada, se eu não fui vendido e não virei unicórnio, normalmente eu sou comprada por uma empresa que vê valor naquele meu produto, ou eu vou virar uma pequena, média ou microempresa. Ou seja, eu mudei o meu objetivo. Meu objetivo não é mais ser vendido. Meu objetivo passa a ser gerar valor. Ir para o mercado. Ir para o mercado. Você sai da ideia de ser comprado para ir para o mercado. Ir para o mercado. E aí a gente vai para um cenário, que é o cenário que eu acho que é da maioria das empresas que a gente tem no Brasil, que é uma visão mais convencional de investimento, que eu vou assumir o meu próprio risco. Então eu não estou mais brincando, digamos assim, com o dinheiro do investidor, eu estou assumindo o meu próprio risco. E aí
deixa de ser receber investimentos para pegar empréstimos ou financiamentos, vamos dizer assim, né? Ficou clara essa... Ficou, e é interessante porque aí eu vou extrapolar de novo mais para a Semana do Dinheiro, que eu acho interessante, vai clicando, né, vai linkando diversos assuntos. A gente tem diversas linhas de crédito específicas para aquilo, com nome de inovação, com nome de startup, um monte de ambientes de startups. O cara vira uma pequena empresa, e aí ele, de novo, ele entra com um produto diferente, mas ele é uma pequena empresa. Sim. Ele é só um produto diferente naquele monte de prateleira de pequena empresa. Perfeito. Aonde é que ele começa, de novo, a tratar mal o dinheiro da inovação? Okay. O que ele tem que olhar? Eu acabei de pegar um empréstimo, não tenho mais investidor, eu sou o meu auto-investidor. Né? Aonde é que ele leva os cacuetes desse caminho inteiro de gastar o dinheiro dos outros, e ele tem que dar uma parada e falar, gente, agora eu tenho que gastar esse dinheiro, mas pensar que eu tenho que devolver. Né? Então, fala um pouquinho para quem nos ouve o seguinte, como é essa transformação? Você dá consultoria para um monte de empresa de inovação que cai nesse negócio de pequena empresa com produto novo. Mas até agora eu estou há 1 ano, 2 anos gastando o dinheiro dos outros. De repente eu entro numa linha de crédito, aonde é que eu tenho que tomar mais cuidado lá? Eu acho que a gente tem que pensar em 2 aspectos. Primeira coisa o dinheiro não cai na minha conta ainda. Eu preciso saber qual é a linha de empréstimo ou de financiamento que eu vou pegar. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto, a gente veio conversando muito sobre startup e sobre como a startup, uma vez que a startup virou uma empresa convencional. Eu acho que a gente pode pensar aqui em passar a régua e falar o seguinte, a partir desse momento, somos todos empresas convencionais. Tá. Então, a questão sou uma empresa convencional, quero inovar. E agora? Essa é a questão. Quando eu estou numa empresa convencional e eu tenho que pagar as minhas contas, eu preciso aumentar a minha estrutura, porque o mercado está, digamos assim, demandando mais, eu posso pensar que o que eu estou fazendo é uma linha de financiamento de baixo risco para ampliação daquilo que eu já sei fazer muito bem. E aí, dependendo do que eu vou fazer, eu vou pegar uma linha de crédito voltada, por exemplo, para aumento de capital de giro, uma linha de crédito voltada para comprar equipamentos, etc. Quando eu vou trabalhar inovação, a gente tem que entender que a inovação, ela, por mais que seja uma inovação que não seja super disruptiva, mas seja uma melhoria de um processo que exige, digamos assim, grandes mudanças, ela tem um risco maior, um lançamento de um novo produto e por aí vai. Então, o que a gente precisa entender primeiro, qual é a minha capacidade de arcar com esse prejuízo. Porque quando eu pego um financiamento, por exemplo, para ampliar aquilo que eu já sei fazer muito bem, o meu risco é pequeno. Então, eu conto com o lucro que eu vou ter na ampliação do meu mercado. Isso se você tiver efetivamente certeza que aquilo você faz bem. Exato. Né? Porque também tem uma nuvem de fumaça, né? Tem, nossa, total, eu faço bem demais e o cara vai para o mercado e não faz tão bem. Eu já vi você falando de vários casos também, o cara achava que era aquilo e não é. Sim. Né? Então, é outra pegadinha. Não, também, pegadinha, né? pegadinha. Eu acho que é mais, vamos pensar assim, quando eu tenho uma demanda maior do que o que eu consigo entregar. Tá bom. Então fica uma coisa muito clara, eu estou expandindo, digamos assim, aquele meu core. Quando eu estou falando em inovação, eu estou falando em novos produtos, eu estou falando em novos processos, eu estou falando em um grau de incerteza maior e isso pode dar errado. Tá. Então eu preciso primeiro calcular o quanto eu consigo bancar esse fracasso, entre aspas. Segundo, eu preciso de uma linha de crédito que seja mais alinhada com essas questões. Então você tem linhas de crédito para inovação. E essas linhas de crédito para inovação, elas levam esse risco em conta. Então elas normalmente têm um prazo maior, elas normalmente te dão um tempo de carência bom, normalmente elas têm as cláusulas todas de contratação são diferentes. Tá. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto
entrou esse dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro? Troca o carro, né? A primeira coisa que o cara faz é comprar uma BMW e falar, nossa, fui investido, tal, etc. É isso? Não. Esse cara normalmente é o que está recebendo, digamos assim, investidor lá na startup. Esse aqui, ele pegou um financiamento. Está desesperado porque agora ele tem que pagar também. Está desesperado porque tem que pagar. O que é a primeira coisa que ele tem que olhar? Aonde é que ele vai gastar bem o dinheiro dele? Quando fala em inovação? Bom, o pessoal acha que inovação muitas vezes é investir em tecnologia, mas na verdade não é. Tá. Na verdade é investir em pessoas. Por quê? Por causa da mentalidade. Uma empresa que tem uma mentalidade mais conservadora, ela tem mais risco de que a inovação não dê certo. Um número importante no Brasil é um número de uns 3 anos atrás, mais ou menos, de um estudo mundial da McKinsey, que mundialmente, lá em 2019, 70% dos processos de transformação digital, vamos entender o processo de transformação digital o seguinte, o que é inovação hoje? Inovação hoje é você trazer o que você faz para o universo do mundo digital, seja trazer inteligência artificial, seja digitalizar processos, não importa. Fazer diferente, mas no mundo digital. Fazer diferente, melhor, mais rápido, mais eficiente, usando tecnologia digital. Tá. Essa mudança, a gente chama de transformação digital. 70% dos processos de transformação digital, lá em 2019, no mundo, falhavam. Tudo isso? Tudo isso. Meu palpite, no mundo, ou Estados Unidos, nesses países mais envolvidos, eu acho que essa taxa já diminuiu. No Brasil, eu acredito que esteja dentro desses próprios 70%. Bom, que coisa absurda. Nós vamos começar indo para o término do nosso bate-papo. Então, eu queria primeiro te agradecer por estar aqui conosco. A entrevista vai gerar um monte de outras dúvidas, um monte de reflexões. Gostaria muito de tê-lo nos outros canais da gente debatendo isso. E eu queria que você, para quem nos assiste, também compartilhasse as tuas mídias sociais ou onde é que essas pessoas te encontram. Legal. Que a gente ainda vai falar muito disso, legal. Porque dinheiro, tecnologia e mais interessante, sou uma startup que virei uma PME, e agora? Da próxima vez eu vou fazer essa chamada, que é muito legal. Obrigado, Fernando. Fala para quem nos assiste como é que nós vamos encontrá-lo. Legal. Pessoal, primeiro, obrigado pela oportunidade. Papo delicioso. Fica aqui aquele gostinho de preciso continuar, quero continuar, então estou à disposição. Nas redes sociais, eu não sou muito ativo, então é LinkedIn, Fernando D'Angelo, vocês vão me achar lá. E eu sou colunista do portal Canaltech, então Canaltech, Fernando D'Angelo no Google ou no chat GPT, seja lá onde for, vocês vão me achar lá. Fico à disposição, quem quiser tirar dúvida, mandar um inbox no LinkedIn, estou à disposição. Legal. Aqueles que estão conosco, obrigado. Vamos continuar a Semana do Dinheiro 2023 e espero que no final da semana a gente consiga aprender a ganhar dinheiro e gastar melhor. Um abraço a todos. Valeu.